Muito bem-vindo à Automação para Todos. Aqui você aprende sobre automação residencial e como ter uma empresa de sucesso. Eu sou Léo Dumont e hoje eu vou fazer um comparativo entre módulos acessíveis e módulos premium, módulo Tuya e módulo UOL. Nós vamos hoje fazer então um comparativo entre esses dois módulos que são Wi-Fi. Teoricamente, eles deveriam fazer a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa, porém são equipamentos completamente diferentes. Esse comparativo não é para dizer qual módulo é melhor, até porque eles estão em categorias bem diferentes. A intenção desse vídeo é te mostrar que ambos os módulos existem vantagens e desvantagens. Eu não quero aqui te dizer ou te influenciar com qual módulo você deve trabalhar, mas no final desse vídeo eu vou te contar qual é o equipamento que eu trabalho. É muito importante para você saber quais as vantagens e desvantagens de cada equipamento para que você possa escolher de acordo com a estratégia de atuação da sua empresa, qual público você quer atingir, qual a localização da sua empresa, qual região você vai trabalhar. Então, qual desses dois módulos aqui vai ser mais atrativo para os seus clientes e vai te trazer mais resultados. Então, vamos lá. Esse aqui é o módulo Tuya Mini de 2 canais. Esse aqui é o módulo UOL Nano de 3 canais. O módulo Tuya ele é da China, porém ele tem vários distribuidores que importam esses equipamentos e colocam a sua marca. Já o módulo UOL ele é nacional e você só encontra com empresas certificadas, revendas certificadas da UOL. Apesar de ter vários distribuidores, o serviço de atendimento, de pós-venda da Tuya vai depender muito do distribuidor que você comprou. Então você tem que prestar muita atenção de quem é o seu fornecedor, quem é o seu distribuidor e saber se eles têm um bom atendimento, um bom suporte técnico, porque isso faz muita diferença quando você for instalar os seus equipamentos, na hora que você está lá de frente para o cliente, você tem aquela dúvida difícil de responder, ou às vezes o módulo não responde da forma correta, então é muito bom ter um pós-venda te apoiando, um suporte técnico. Já o UOL tem um excelente suporte técnico, um excelente pós-venda. Sendo uma empresa nacional, tem a vantagem deles já desenvolverem os equipamentos pensando no contexto, nosso contexto da nossa rede elétrica, das nossas instalações elétricas. Isso faz muita diferença. E além disso, sendo nacional, também a gente fala diretamente com os desenvolvedores dos equipamentos. Então, os integradores eles conseguem sugerir aplicações diferentes, funções diferentes, recursos, até alteração do equipamento mesmo. Esse aqui, inclusive, é uma segunda versão do Nano. Todos os dois módulos eles têm alimentação de 90 volts até 240, todos os dois. Os contatos deles também, ambos têm capacidade de 10 amperes e é bastante, principalmente para iluminação. Cargas residenciais também geralmente não costumam passar de 10 amperes, mas em alguns casos, com algumas bombas ou alguns circuitos de iluminação externa casas muito grandes ou terrenos muito grandes, onde o cliente às vezes quer acender ou iluminar uma área muito grande, então tem várias lâmpadas, aumentando muito a potência do circuito, então algumas vezes é necessário um contato aí um pouco maior do que 10 amperes, mas aí nesse caso a gente pode usar contatores em todos os dois casos. O módulo Tuya controla até 2 canais e o módulo UOL controla até 3 canais. Então tem 3 saídas para contato. Falando em contato, o módulo UOL ele tem as saídas independente da alimentação do módulo. Ou seja, eu posso alimentar esse módulo aqui em 110 volts e a saída eu posso ter uma saída de 12 volts. Porque eu tenho aqui a entrada de referência, esse segundo laranjinha, né? Então aqui eu tenho fase e neutro e esse segundo laranjinha aqui ele é a referência de entrada, então eu posso entrar com 12 volts aqui e tirar 12 volts dos outros contatos, ou eu posso também só entrar com um contato seco
né? Para algumas aplicações, por exemplo, algumas cortinas, elas são controladas apenas com o contato seco. Então você fecha o contato seco e aciona a subida ou a descida da cortina. Uma outra situação que você pode usar 12 volts aqui é controlar a fechadura eletrônica. Por exemplo, eu já tive até uma situação onde eu tinha duas fechaduras para serem controladas na automação. A fechadura do portão da rua e da porta principal. Então, com um equipamento desse aqui, eu entro com 12 volts e saio com uma saída para cada portão, né? E as entradas aqui, eu posso colocar as entradas das botoeiras aqui. Então, esse 12 volts aqui facilita muito, ajuda muito na instalação. Já o módulo Tuya, a saída dele é exatamente conforme a entrada. Então, se eu estou alimentando aqui com 127, 110, 127 volts, é o que vai sair na saída. Eu não consigo fazer uma alimentação de 12 volts, a não ser que eu use um contato auxiliar, um contator, alguma coisa assim. Mas nativamente, né, falando, eu só consigo fazer isso com o WoW. Com o Tuya eu não consigo. O módulo Tuya tem entrada para 2 interruptores e o controle da iluminação, o controle desse módulo, o controle físico, ele é feito invertendo o interruptor. E aí então você tem fase, ele inverte a saída. Se está ligado, ele desliga. Se está desligado, ele liga. E aí se você inverter de novo, ele inverte outra vez. Então é um comando físico como um interruptor funciona mesmo, exatamente replicando o comando do interruptor. Qual é a desvantagem desse tipo de acionamento? Aqui você usa fase, a própria fase do seu circuito de iluminação. E aí, sendo fase, se tiver alguma oscilação na rede elétrica do cliente, pode acontecer acionamento fantasma. Então isso gera um desconforto muito grande. E aí você não tem como tratar essas oscilações da rede elétrica. É bem difícil tratar essas oscilações. E a gente vê muitas pessoas falando desse tipo de problema, de acionamentos fantasmas. Agora, uma vantagem também desse tipo de ligação é que a estrutura do cliente já está praticamente pronta e é muito simples instalar. Você já usa o interruptor do cliente e o circuito de alimentação da fase. Basta ter fase neutra ali e você já liga rapidamente esse módulo aqui na automação do seu cliente. O módulo WoW, ele tem entrada para até 3 teclas. Como ele tem 3 circuitos de iluminação, ele tem que ter entrada para 3 teclas. E quando eu falo tecla, você pode usar tanto interruptor como pulsador. E aí você vai configurar lá na plataforma da WoW, você configura se você vai querer, se você vai usar interruptor ou pulsador. Usando pulsador, você consegue, em cada tecla, você consegue até 3 acionamentos. Então, com um clique simples, você pode acionar o circuito da iluminação. Com um clique demorado, você pode acionar uma cena ou até outro circuito de iluminação ou algum equipamento, um ar-condicionado, uma TV, qualquer equipamento que esteja na automação. E aí você pode também dar 2 cliques rápidos, né? 2 cliques simples, você consegue também fazer um outro tipo de acionamento. Então, esses 3 circuitos de teclas, você consegue transformar em 9 acionamentos. E isso aqui traz uma flexibilidade muito grande para quem está na obra, porque às vezes você pode ter ali um ambiente onde você tem 3 circuitos de iluminação e o cliente ali colocou uma caixinha com só 2 teclas. E aí essas 2 teclas você consegue fazer 6 circuitos de iluminação, de controle. Uma situação de indução também pode acontecer nesse módulo aqui, mas só se você tiver uma infraestrutura muito mal feita, tiver cabos de elétrica passando junto com cabos de automação. Com o equipamento WoW, você consegue controlar qualquer equipamento que receba comando via IP. Então, na plataforma WoW, você consegue configurar os equipamentos, tipo um receiver, por exemplo. Existem vários equipamentos no mercado que eles recebem comandos via IP. Então, não necessariamente precisa ser um nano, mas qualquer equipamento da WoW que você tenha na casa do cliente, você já tem esse recurso de controlar um equipamento que receba comandos via IP sem precisar colocar nenhum outro tipo de equipamento. Já é um recurso do sistema da WoW e basta você ter um equipamento da WoW instalado, você já consegue fazer essa integração, desde que todos os equipamentos estejam na mesma rede Wi-Fi. Esse módulo Tuya, a plataforma Tuya não tem esse recurso. O módulo Tuya
cabe, ele é bem menorzinho, tá vendo? Ele cabe em qualquer caixinha 4x2. Porém, a gente sempre recomenda em todos os projetos, mesmo que você vá usar o WoW, ou mesmo que você vá usar Tuya, mesmo pequenininho assim, a gente já recomenda colocar caixinhas com profundidade dupla, porque não é muito raro acontecer de ter muitos cabos passando dentro das caixinhas e aí na hora de fechar fica muito difícil fechar porque os cabos ocupam muito espaço dentro da caixinha. Então, sempre que a gente vai fazer automação e vai ter módulo dentro das caixinhas de passagem, é importante ter profundidade dupla. Essas caixinhas da WoW, apesar de ser pequenas também, elas não cabem dentro de uma caixinha 4x2. Elas até cabem lá dentro, mas você não consegue fechar com as teclas. Então, sempre que você vai usar esse tipo de módulo numa caixinha 4x2, aí é obrigatório ter uma caixinha com profundidade dupla. Existem alguns recursos que você pode usar em obra, por exemplo, colocar essa caixinha no forro de gesso, né? Isso acontece para isso também, né? Para esse módulo da Tuya também, qualquer um dos dois. Você consegue colocar, você consegue instalar dentro do forro de gesso ou acima da laje, né? Desde que tenha ali um bom sinal Wi-Fi, que costuma ter. Então você consegue fazer isso. Agora, se mesmo assim, nesse cliente, você não tiver uma profundidade dupla, não tiver forro e não tiver como colocar em cima da laje, o último recurso que você tem é quebrar o fundo da caixinha. Mas isso traz um transtorno muito grande para você e para o cliente, porque é quebradeira, sujeira e barulheira. Outro recurso do módulo WoW, que é importante dizer, é que a configuração desses módulos ela é feita dentro de uma plataforma web da WoW. Então lá nessa plataforma você consegue estruturar o projeto do seu cliente, colocando por ambientes, cenas, por acionamentos, você consegue colocar o tipo de carga separado, por exemplo, iluminação separado de áudio e vídeo, separado de cortinas, e ainda existe uma outra abinha que eles chamam de utilitários, que você também consegue configurar qualquer equipamento que você queira separar, você consegue colocar nessa abinha. Então é bem fácil estruturar, e qualquer alteração que você vá fazer no seu projeto, você consegue fazer do seu escritório, você faz a alteração que é necessária aí nesse projeto do cliente, no aplicativo do cliente, e só pede para ele atualizar o aplicativo lá da casa dele. Então o cliente faz o login de novo, baixa o projeto no aplicativo dele e está pronto. No módulo Tuya, se o cliente quiser fazer qualquer alteração, qualquer outra coisa, né, que precisa de uma intervenção no aplicativo, você tem que ir até o cliente ou o cliente ir até você, mas geralmente é o integrador que vai até o cliente, e aí lá você faz as alterações do cliente. Existe também uma desvantagem, é que você faz as configurações direto no telefone do cliente, às vezes nem precisa fazer direto no telefone dele, mas você tem que fazer uma conta para ele, né, e fazer a configuração do aplicativo direto no aplicativo mesmo, né? E aí você vai ter sempre que ir lá no cliente e fazer essas alterações com o cliente, né? Então isso dá um certo transtorno para você, integrador, que você vai ter que ir até o cliente fazer essas alterações sempre. E quando a configuração é feita dentro do aplicativo, uma grande desvantagem é que os clientes geralmente eles são muito curiosos, então eles querem fazer as cenas deles, eles querem às vezes fazer alguma alteração por eles mesmos, e não muito raro, né, acontece do cliente desconfigurar, fazer aquela bagunça no aplicativo e você tem que ir lá, né, para consertar tudo. Então tem essa desvantagem. Aí você pode estar aí pensando, não, mas eu consigo fazer, eu logo com a senha do meu cliente, eu posso logar aqui no meu celular e fazer as alterações e pedir para ele, para ele fazer o login lá de novo, e quando ele fizer o login já vai estar tudo reconfigurado. Mas não funciona tão bem assim, né? Porque o cliente, é muito ruim ficar pedindo a senha do cliente, né? Às vezes o cliente usa a mesma senha para vários logins, então o cliente não gosta de ficar passando a senha dele, e realmente, geralmente nesse módulo aqui você tem que ir até o cliente. Mais um recurso que o módulo WoW tem, que não tem no Tuya, é você poder configurar, você integrador, poder configurar o status do módulo a qualquer momento. Então, na plataforma da WoW, você consegue ver se o módulo está online, você consegue
testar o módulo, testar as entradas, testar as saídas. Você consegue fazer atualizações sempre que a UOL soltar uma atualização de firmware, você consegue fazer remotamente. É você que decide se você vai atualizar ou não vai atualizar o aplicativo do seu cliente, mas você pode fazer isso remotamente. Fazer todos os testes, qualquer configuração, tudo remotamente. Isso é muito bom porque sempre acontece do cliente te ligar, te pedir para fazer alguma alteração, te fazer um teste. Às vezes ele liga e fala: ah, meu equipamento não está funcionando, minha automação aqui não está funcionando. Antes de ir na casa dele, você já consegue fazer todos os testes e realmente ver se o módulo está offline ou não. E aí o módulo estando online, você já consegue fazer os testes, ligar para ele e falar: olha, fiz os testes aqui, tá assim, tá desse jeito e tal, e já passar as orientações para o cliente, evitando que você tenha que se deslocar. E algumas vezes pode ser, né, uma coisa que você consiga resolver do seu escritório mesmo. Então é muito bom monitorar todos esses módulos. Todos os meus clientes que eu tenho o WoW instalado, eu consigo monitorar do escritório. Os módulos Tuya você encontra facilmente na internet, tanto em sites como Mercado Livre, Amazon, esses sites nacionais, ou também em sites internacionais como AliExpress, Shopee, essas coisas. Então, uma vantagem disso é que esses módulos estão sempre disponíveis na internet, você sempre consegue achar muito fácil. A grande desvantagem é que o seu cliente também. E aí, não muito raro também acontece do cliente te fazer aquela proposta que todo integrador odeia. Ah, eu compro os equipamentos, quanto é que você me cobra para instalar? Isso a gente sabe que é muito ruim para o integrador. Fazer esse tipo de serviço é muito ruim porque a margem é muito baixa, não tem valor agregado, o cliente não consegue ver o seu serviço com um alto valor agregado, então a sua margem fica muito baixa. Então essa é uma grande desvantagem, assim, é uma concorrência desleal, inclusive é uma concorrência entre o próprio integrador com o cliente, né? Você fica disputando preço com o próprio cliente, porque ele também consegue comprar às vezes do mesmo lugar que você. Isso é um problema. Já com esses módulos da UOL, você como integrador só consegue comprar da própria UOL. E aí você tem que se certificar, tem que fazer o curso de certificação da UOL, e o seu cliente ele não consegue comprar esse módulo na internet. Então você consegue sim, nesse caso, né, colocar um valor agregado de fornecimento e de serviço. E aí então o seu cliente, mesmo se ele procurar na internet, ele não vai encontrar, porque a UOL ela protege muito bem os seus parceiros. Ela protege comercialmente, ela não vende para mercado paralelo, ela não vende para nenhum outro acesso, né? Ela não vende para mais nenhuma outra empresa. Só as empresas certificadas é que compram da UOL. Então não tem como você abrir uma concorrência aí desleal na internet. O preço do módulo Tuya é bem acessível. Já o preço do módulo WoW ele é mais salgado. Porém, é por isso que a gente não pode comparar esses dois equipamentos, porque eles estão em categorias completamente diferentes. Pelo preço a gente já não consegue fazer uma comparação entre os dois. Se eles fossem pelo mesmo preço, a gente colocasse eles no mesmo preço, aí com certeza o módulo WoW seria muito melhor do que o módulo Tuya, pelos vários recursos que a gente viu aqui. Só que, né, esse aqui é para um público de poder aquisitivo maior, né, um público com mais recursos. Esse aqui, você abre a boca, você vende. Esse aqui é muito fácil de vender. Então, talvez para quem está começando, dependendo da sua localização, dependendo de onde você está atuando, às vezes é muito mais fácil começar com esse módulo aqui. Porém, a facilidade de vender esse módulo aqui te dificulta subir de nível para chegar a clientes que compram este módulo aqui. Então, por isso que você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa estratégia, de procurar o público que você vai atingir. Você não consegue vender para os dois. É praticamente impossível conversar com os dois públicos ao mesmo tempo. Até para você estruturar a sua empresa, são dois tipos de empresas completamente diferentes. Então, já chegando no final, eu falei, né, que eu ia revelar com qual módulo eu trabalho, mas eu tenho certeza que no meio desse vídeo aí você já percebeu que eu trabalho com os módulos da UOL. Quem me segue há mais tempo também já sabe disso. E por que eu trabalho com o UOL e não trabalho com esse tipo de módulo? Primeiro, que eu já tenho, a minha empresa já tem
8 anos de mercado. E aí quando eu comecei a trabalhar nem tinha desses módulos aqui, né? Então todos os equipamentos de automação, eles já eram praticamente premium, né? A gente não tinha essas marcas acessíveis. Então todo mundo que começou há mais tempo já conquistou esse público mais alto nível. Então a gente que já está há mais tempo no mercado, a gente consegue muito facilmente vender esses equipamentos, até porque a automação está muito em alta, muito por causa desses equipamentos aqui. Então esse tipo de equipamento, ele popularizou a automação e isso está abrindo porta para todos os públicos, para todo tipo de cliente. Então os clientes com menor poder aquisitivo estão comprando automação desse tipo de equipamento, enquanto que o pessoal com maior poder aquisitivo, eles estão vendo, né, que a automação está super popularizado e eles estão vendo que realmente a automação está entrando na casa das pessoas. Então até os clientes às vezes mais resistentes, que tinham poder aquisitivo e eram mais resistentes, hoje em dia eles estão se rendendo muito facilmente à automação, justamente por ela ter se popularizado. Então ele não quer ficar para trás. A gente deve agradecer muito a esse tipo de equipamento aqui. Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, se inscreve no meu canal, segue o meu Instagram, clica no curtir, deixa um comentário. Se você tem alguma coisa para acrescentar, se você tem alguma crítica para fazer, vamos conversar nos comentários. Vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu!